amigos, vamos continuando sobre os ensinamentos de Jesus sobre como nós devemos, que maneira nós deveremos proceder para amar, os nossos inimigos. Quantos inimigos desencarnados? Porque muita gente fazia ideia de que uma determinada pessoa que ele não gostava, nossa, ele já foi embora, foi não sei para onde, estou livre dele. Mas, gente, acontece que, como vocês viram, não existe a morte. E do lado de lá a gente está muito melhor do que aqui, muito mais vivo, está vendo tudo, até lendo nossos pensamentos, sabendo quais são as nossas ideias, o que nós somos realmente, né? Porque quando ele estava vivo aqui diante de nós, ele não estava vendo, mas do lado de lá, sim. E não há como esconder aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos na nossa ideia, né? E muitos deles, eles sabem aquilo que nós pretendemos fazer, o que nós somos na realidade dos fatos. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que não é devida a uma imperfeição momentânea, e do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realiza o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. O Espiritismo apresenta em vista disso um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo. Amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra o inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes de sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui instrumento de justiça de Deus para punir aquele que não o perdoou. Podemos assim ter inimigos entre encarnados e desencarnados. O inimigo do mundo invisível manifesta sua maldade pelas obsessões e pelas subjugações, às quais as pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que por isso deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência
para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode pacificá-lo sacrificando seu ódio que possui por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedir de fazer o mal, mas também conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, você veja bem o quanto que Jesus nos mostra, né? Falando dos nossos inimigos, que nós temos tanto do lado de cá, né, conosco, como também do lado de lá, porque eles continuam. Quando a gente passa para o lado de lá, a gente não vira nem santo, nem nada, a gente vira aquilo que a gente é na realidade. Se não gostava disso, continua não gostando, ou continua com raiva, continua magoado, né? Que nós não estamos ainda nesse ponto de repente entendermos, ficarmos bonzinhos, ficarmos afetuosos. Então, de maneira gradativa, nós vamos, todos nós, cada dia que passa, nos graduando. Não é por aqui, eu devo melhorar, devo pensar melhor, né? Conforme Jesus disse, há muita coisa a ser sanada, tirada. Agora nós vamos falar sobre no que diz respeito de Jesus dizer que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, né? Que vocês estão vendo que é um negócio muito difícil e a gente vê, né? Em todo momento, todo instante, seja em filmes, seja em conversa, a gente sempre está vendo, né? Quando um agride, o outro na mesma hora já regride, e mesmo apartando aquela briga, aquele desentendimento, continua. Mas a pessoa volta, quantos casos? Vai em casa, pega uma arma, pega uma faca, volta e quer agredir, e não adianta falar, porque ele está nervoso, irritado. As pessoas pedem para eles acalmarem os ânimos, para tomar uma água, ir para casa, deitar, pensar. Mas a pessoa que está nervosa, que está com raiva, não é dessa maneira aquela atitude que ela toma. Se eu der um tapa, ele imediatamente dá um chute, imediatamente ele dá um empurrão, imediatamente ele saca uma arma, e assim por diante. O que está acontecendo no nosso planeta. Então vejam bem que Jesus disse: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós, para tomar a vossa túnica, dai-lhe também o vosso manto. E se alguém a quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, ainda ande também mais 2000. Daquele que vos pede e não rejeiteis jamais. Aquele que vos pede emprestado. Mateus, versículo 5. Os preconceitos do mundo, sobre os que acostumamos chamar de questão de honra,
provocam esses milindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar a injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aqueles cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente, lei que estava de acordo com seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse sentimento, essa maneira de ser que Jesus nos prega, parece uma covardia, pois ele não entende nada e não tem mais nem coragem em suportar um insulto e quer se vingar de todas maneiras do outro, né? Que lhe ocasionou alguma ofensa. Devemos então entender ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Não, da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se esse for o motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer, para oferecer a face contra a outra for batida, quer dizer de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é o mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injusta, de que cometê-la, que é melhor ser enganado do que ser enganado, ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações de orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para suportar-se, para pacientemente, de uma maneira paciente, os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre, elevai vossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Gente, quanta coisa no nosso dia a dia para nos policiarmos, mesmo estando sós, né? Ou mesmo tendo ou outra pessoa, ou uma multidão, né? Vai indo em determinado lugar sem querer, o outro esbarra, a pessoa já arranja os dentes, já quer sacudir a pessoa, o outro que sem querer trombou ou pisou no pé, já aconteceu isso por aí afora, né? Com todos nós. E na mesma hora a gente já quer revidar, já fala um palavrão, que é o mais habitual que a gente vê, né? Sem pensar, né, que foi sem querer, que isso acontece, deixa para lá, né? A pessoa que está ajudando, deixa para lá. Agora não é a hora, não é o momento, reflita, pense bem naquilo que você vai fazer. E a pessoa continua, às vezes, rancorosa, às vezes é o dia inteirinho cozinhando aquilo. Nossa, porque aquele cara falou, porque aquela mulher fez, e assim por diante, né? E ele mesmo não está vendo que com isso está obstruindo o seu fígado, está ficando com raiva, está mexendo com a sua parte circulatória,
com o seu bondoso coração, né? E assim por diante. Vocês ficam vendo, né? Nas horas, vejam bem nas horas que a gente está bem quieta, que há uma paz no lugar, no momento, sem música, sem barulheira, ou mesmo que seja uma música, mas uma música agradável. Quantas vezes a gente não fica pensando no passado, naquilo que fez? Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Coitado, não devia ter falado aquilo. É assim que a gente vai vendo, né? Que a gente errou. Aceitar que a gente errou. Mas aqueles que não aceitam também de jeito nenhum. Não, eu estou certa. E o orgulho, onde que fica? Né? Então, vocês estão vendo que esses pensamentos, né, nos levam à tona aquilo que a gente é, a maneira de ser da gente, de cada um. Porque se nós estamos nesse planeta, é porque, para falar a verdade, boa coisa a gente não é. Boa coisa a gente não fez nessa ou mesmo em vidas passadas. Nem se diga em vidas passadas, então, gente. Por isso que Deus nos deixa, né, sem a gente lembrar. Porque senão a gente não viveria. Já pensou a gente vivendo o dia inteiro? Nossa, por que eu matei aquele homem? Nossa, por que eu roubei aquilo? E assim por diante. Então a gente nascemos e vamos e bola para frente. Procura cada dia mais melhorar, fazer as coisas boas. E que nosso Jesus esteja no coração de todos.